Dinamarquês Sem Fronteiras para falar com vocês um pouquinho hoje sobre inversão. Choveu aí alguns pedidos, Dulce, por favor, faz vídeos de inversão, por favor, faz vídeos de inversão. E tô aqui para fazer esse vídeo para vocês, tá? Lilia, vai o meu beijinho para você. E do Gley vai o meu beijinho também para você, tá? Fica aí o que vocês me pediram. Inversão på dansk, inversão no dinamarquês. E antes de começar, indo direto na inversão, vamos recapitular o que é o subject ou verbo, o que é o sujeito e o verbo nas frases. Vamos começar com algumas frases simples e ficaremos somente nas frases simples, ok? Antes de mais nada, é interessante saber um pouquinho mais sobre subject e verbo. Subject é o sujeito, algo ou alguém, alguma coisa que faz algo. Pode ser que faça algo, pode ser que não faça, pode ser que esteja um pouquinho mais na passiva do que na ativa, né? Então, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser a mesa, o carro, uma bolsa, pode ser algo, mas que é algo principal na frase. Por exemplo, jeg, du, min mor, min nabo, bilen, que é eu, você, minha mãe, meu vizinho, o carro, tá? Nós temos verbo, que é o verbo, é a ação em si, a ação que o sujeito praticou, né? Que foi praticado pelo sujeito, que o sujeito fez. Por exemplo, eu comi uma banana. Então, o verbo comer, o verbo beber, o verbo andar, algo que tenha ação. Pode ser, claro, também que o verbo não tem ação, sendo um verbo passivo. E aí nós teremos outros vídeos com os verbos passivos e ativos no dinamarquês, porque nós temos também isso no português, né? O verbo ser, estar, ficar, não tem atividade nenhuma. Eu fiquei em casa, eu estou em casa, né? Então, tem o verbo passivo e ativo e aí a gente vê numa próxima vez. O que é que nós temos aqui? Nós temos o boa, arbeide, spise, hille, boa, morar, arbeide, trabalhar, spise, comer, hille, chamar, chamar-se, e o que é justamente o verbo ser, né? Eu sou, você é. Vamos lá para o próximo slide em instantes. E aí, antes de mais nada, vamos fazer umas frases simples para que a gente possa entender justamente essa colocação. Nós colocaremos o sujeito primeiro e o verbo no segundo, que nem no Brasil. Eu moro no Brasil. Eu, que é justamente o sujeito, e o moro, que é o verbo. E aqui a gente tem... Mudei a corzinha do meu tuche para vermelho. Não, acho que vamos mudar para azul. Azul também é bonitinho, né? Dá para ver. Então, aqui nós temos Jeg bor i Danmark. Jeg bor i Danmark. Jeg é subject, o bor é verbo, ok? E aqui, do lado direito, você vê a tradução em português, tá? Du arbejder på en fabrik. Nós temos o du, que é justamente o subject, e o arbeide, que é o verbo. Pegando aqui a palavra a frase no português, você tem você trabalha numa fábrica. Nós temos o sujeito e o verbo. Então, aí nós verificamos o quê? Que tem essa mesma comparaçãozinha, tá? Sujeito e verbo, ao fazer uma frase. Vamos para a próxima. Min mor spise en banan. Aqui nós temos justamente o quê? O sujeito, que é min mor, a minha mãe, ou minha mãe direto, tá? E aí que nós temos o sujeito e spise será o verbo. Próximo. Min nabo hedder Peter. E aí, será que você acerta qual que é o verbo? O verbo é exatamente o hedder. Ele está na posição número 2, aqui nessa frase simples. Min nabo, sujeito, hedder Peter. Ok? Então, min nabo é o sujeito e hedder é o verbo. Nós temos a próxima, que é Hun er 38 år. Hun é o sujeito, subject,
e o verbo é justamente o é. Então, aqui nós temos o verbo, ok? Sujeito, verbo, numa frase bem simples. E aí você deve estar se perguntando, tá, isso é uma frase, e agora? Agora nós entraremos justamente nas perguntas, porque perguntas em dinamarquês chama-se spørgsmål. E é justamente nas perguntas que nós começamos a ver essa inversão. Vamos ver no próximo slide. E as perguntas no dinamarquês, elas são divididas em 3 categorias. Agora, nesse momento, eu só apresentarei para vocês 2 categorias, tá? A primeira é essa aqui, chamada nej spørgsmål. Por que ela é chamada nej spørgsmål? É muito simples. Porque é uma pergunta fechada e ela você vai responder só com sim ou com não. Sim, não. Simples assim. nej spørgsmål, yeah? Então, veja só. No nej spørgsmål, o verbo, ele muda de lugar. Onde, numa frase normal, o sujeito ele vem primeiro, como o jeg, e o verbo vem como número 2, né? O boa. Aí, numa pergunta que a gente vê aqui do lado direito, a tradução você viu no slide anterior. Então, nessa pergunta você vai fazer o quê? Você vai trazer o verbo para o primeiro lugar e o sujeito ele estará no segundo lugar, tá? Então vai ficar assim: Jeg bor i Danmark, uma frase, mas a pergunta: Bor jeg i Danmark? Então o boa vai ficar no primeiro. No Brasil, nós temos essa pergunta com mais entonação, né? Nós mudamos a forma. Eu moro na Dinamarca, né? Onde a frase normal ficaria: Eu moro na Dinamarca. E aí a gente vê justamente os próximos, tá? Du arbejder på en fabrik. Sujeito primeiro, verbo segundo. Isso não é uma pergunta, é uma frase, mas a pergunta está aqui do lado. Arbejder du på en fabrik? Verbo e sujeito, eles trocaram de lugar. E aí essa questão da troca de lugares é justamente onde acontece a inversão. Fica tudo invertido, tá? Min mor spiser en banan. A pergunta vai ser: Spiser min mor en banan? Verbo e sujeito aqui depois. Min nabo hedder Peter. Hedder min nabo Peter? Então você tem o verbo e você tem o sujeito depois, tá? E o sujeito é tudo o min nabo. Hun 38 år. E a pergunta é hun 38 år? A pergunta que não quer calar, né? Então, hun 38 år? Primeira inversão nas perguntas, ok? Nesse slide, nós temos a segunda forma de fazer uma pergunta, tá? Se você prestar atenção no slide anterior, nós começamos a fazer as perguntas com o verbo primeiro, né? Já aqui, nessa outra forma de fazer perguntas, nós colocaremos algo que chama-se hovedspørgsmål, hovedord. O que é o hoved? O hoved, que é o HV, né? Não é o HIV, é o hoved. Esse hoved, ele é o quê? São os pronomes interrogativos, que no Brasil a gente fala o que, o qual, onde, e eu estou vendo que eu não coloquei a tradução, tá? Não tem problema. Depois a tradução vem, né? Então, esse o que, o qual, onde, por quê, tá? São os pronomes interrogativos no Brasil. Na Dinamarca, todos os pronomes interrogativos, eles começarão com o H e o V, o hoved. Mas veja só, que esse hoved, ele começa também antes do verbo. Se você olhar aqui, olha, verbo e subject, ele está na mesma estrutura do slide anterior. Arbejder du på en fabrik? Yeah. Aqui nessa frase, você vai pegar o lugar onde a pessoa trabalha, você vai retirar da frase e você vai colocar, nossa, onde você trabalha?
Vamos ver, vamos ver. Já está tudo aqui prontinho, bonitinho para você, com todo carinho. Então, vamos lá. Boa Yai e Denmark é uma pergunta que eu começo com o verbo. Veja só, aqui eu começo com o verbo e depois eu tenho o sujeito. Mas, se eu quiser saber onde eu moro, porque eu tomei assim umas cachaças, não estou lembrando mais onde eu moro. Se eu quiser saber onde eu moro, eu faço a seguinte pergunta: onde eu moro? Né? Que vai ser o vó boa e ai, vó boa e ai. Veja só, aqui nós temos a estrutura do verbo, do sujeito, que é igual a essa estrutura aqui, ó. Veja só, é igual a essa estrutura aqui. Com a diferença que nós temos o pronome interrogativo, que é o rover, e esse rover é justamente o vó, é justamente o onde, tá? Espero que o meu assistente, o meu produtor, o meu tudo, ele coloque aí onde eu moro. É, vó boa e ai. Aí, na pergunta, arbeida du på en fabrik? Nós vamos colocar justamente onde você trabalha? Vó, arbeida du? E nós temos essa mesma estrutura, tá? O rover, vó, onde você trabalha? Antes do trabalhar. No Brasil, veja só, no Brasil a gente só põe a entonação. Nós não temos essa inversão toda em perguntas, o que muitas vezes pode trazer uma confusão, porque as pessoas elas vão tentar gravar as perguntas da forma incorreta no Brasil para tentar lembrar o dinamarquês. Esqueça isso, minha gente. Vocês têm que gravar a pergunta correta no dinamarquês, que é arbeida du på en fabrik? Trabalha você numa fábrica? Não me grave, pelo amor de Deus, não grave essas coisas dessa forma. Você não vai ficar falando que nem índio. Trabalha você? Não, você vai falar no dinamarquês. Ok, para falar a pergunta, você trabalha numa fábrica? Em dinamarquês você tem que gravar arbeida du på en fabrik? Ok? É assim que a gente acaba gravando o correto, porque gravando o errado em português, você vai fazer o errado no dinamarquês e aí não dá nada certo, minha gente. Vamos lá. Próximo. Spiser min mor en banan? Yeah? E aí a pergunta é, o que a minha mãe come? E essa pergunta, o que a minha mãe come? Né? O verbo a gente jogaria lá no passado no Brasil. Aqui, lembre-se que o verbo vai ficar logo depois do o que. Hvad spiser min mor? Hvad spiser min mor? Yeah? Verifique de novo que o verbo ele está na mesma posição de anteriormente, da outra pergunta. Olha, verbo, sujeito. Ups, esse S ficou bem grande. Verbo, sujeito. E aqui nós temos o pronome interrogativo, que é o ver. Hvad spiser min mor? Próximo. Hedder min nabo Peter? E aí a pergunta é, hvad hedder min nabo? Hvad hedder min nabo? Qual que é o nome do meu vizinho, né? Qual que é o nome do meu vizinho? Hvad hedder min nabo? Aqui nós temos hun 38 år? E a pergunta é qual é a idade dela? Dulce. Tem que gravar o jeito certo, minha gente. Lembra disso, tá? Então, a pergunta qual que é a idade dela vai ser justamente hvor gammel er hun? Hvor gammel er hun? É a pergunta qual que é a idade dela. Então, agora seria interessante fazermos um pequeno exercício sobre essas frases simples, tá? Para encontrá-las nesse slide aqui. Esse slide é mais para as pessoas que estão começando a entender o que são as frases, como fazer as frases e encontrar o sujeito e o verbo, tá? Se você já sabe dessa parte, é só passar para o outro vídeo, fazer os outros exercíciozinhos e que deem um pouquinho mais de dificuldade para você, tá bom? Então, para você que vai fazer esse exercício agora, dê uma pausa,
nesse slide agora e tente encontrar as frases simples aqui abaixo, tá bom? Somente as frases simples. Combinado? Faça uma pausa agora no seu vídeo. Bom, imagino que você já tenha feito a pausa e que você também já tenha feito o seu exercício, por isso vamos corrigir. As frases simples abaixo, elas são justamente simples pelo fato de começar com o sujeito. E aí o sujeito é a pessoa ou aquilo ou alguém que fez alguma coisa, tá bom? Vamos lá então. Hen hela pita. Nós temos aqui o hen, é o sujeito, e temos o hila, que é o verbo. Hen hila pita. Então, sujeito, verbo, tem também um ponto aqui no final que me indica que essa frase é uma frase simples. Ponto para você. O próximo. Min cat spisa mal. É mal ou meget. Gente, o que é isso? É muito, tá? Meget ou então mal significa muito. Então aqui eu tenho min cat. Min cat é o sujeito. Spisa é o verbo. Mal, muito. Não importa nesse momento. Então, min cat spisa mal. E tem esse pontozinho aqui, esse pontinho, e é justamente também uma frase simples. Aí tem hado barn. Esse hado barn não tem um sujeito primeiro, tem um verbo um primeiro, né? Que é justamente tem, ter, né? Você tem filhos, né? Então, isso aqui, opa, o que é que eu vejo aqui ainda? Eu vejo justamente uma interrogação. Dá para eu mudar aqui? Dá. Então, eu vejo uma interrogaçãozinha e vejo o verbo primeiro. Então, esse aqui não é a minha frase simples. Maria arbeider på et hospital. Maria arbeider på et hospital. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o nome Maria, que é um sujeito, uma pessoa, né? Eu tenho arbeider, que é trabalhar, que é o verbo, e på et hospital é o lugar onde ela trabalha. Então, esse aqui é justamente a frase simples, seguida também desse ponto no final. Maria arbeider på et hospital. Nós temos o próximo. Vó boa do? Eu já olhei aqui uma interrogação. Isso não é uma pergunta, mas deixe-me conferir se está certo ou errado, se eu não sacaneei com vocês, né? Então tem esse vó boa. Então essa frase ela não começou com jag, du, min mor, min cat, min man, mine barn. Não começou com o sujeito, começou com outra palavra, né? Nesse caso aqui, começou com a palavra vó. E esse vó é justamente aquele pronome interrogativo do onde você mora, né? É o pronome interrogativo que na Dinamarca começa com o HV, vó, vé, vovó, tá? Então ele não é. Temos a próxima frase, jeg elsker min familie. Eu amo a minha família. Jeg elsker min familie. Então, nesse caso aqui, jeg elsker min familie começa com o jeg. Jeg é uma pessoa, é um sujeito, né? Elsker é o verbo e min família é justamente o objeto que depois a gente vê isso mais para frente. Tem o pontinho, então aqui também está correto. As próximas nós temos do Glenn, não é uma pessoa, é um verbo. Nós vimos nos outros slides, então ela não é correta. Tem aqui uma pergunta, um ponto de interrogação, né? Boa do Fiatzlio. Também é uma pergunta, estou vendo aqui uma interrogação, estou conferindo o verbo primeiro, o sujeito em segundo lugar. Então, essa foi a nossa correção. E como eu sempre faço para os meus alunos, eu dou coloco assim um solzinho todo bonitinho, lindo e maravilhoso para vocês, porque quem acertou tá de parabéns, quem não acertou não tem problema, está de parabéns também por tentar fazer o exercício. Beleza? Então a gente se vê no próximo, não no próprio. Os meus vídeos são próprios meus, tá? Eu mesmo que faço. E nós nos vemos nos próximos slides. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.
Opa, opa, vamos para um próximo exercíciozinho pequenininho, onde você vai ter que encontrar as perguntas que foram informadas de duas formas aqui, né? Ja-nei-spørsmål e Hoved-spørsmål, como você acabou de ver nos slides anteriores. Agora você vai ter que encontrá-las. Qual que é dentro dessas perguntas, ou talvez não tem pergunta aí, não sei, vamos ver depois, o que é o ja-nei-spørsmål e o que é o Hoved-spørsmål. Vamos lá? Pause o vídeo e faça o seu exercício. E agora, depois que você fez o seu exercício, eu tenho certeza que estão todos, né? As perguntas, as respostas que você deu estão corretas. Então, vamos lá fazer um checklist. Vamos lá checar se está tudo correto. Está. Se não tem, não tem problema. A gente vai aprender um pouquinho mais. Ja-nei-spørsmål são aquelas perguntas que você responde justamente com o sim ou com o não. Muito fácil, né? Você é casada? Sim. Você tem filhos? Não. Então, eu vou deixar ele nessa cor azulzinha, tá? O Hoved-spørsmål, como a própria ideia já está dizendo aqui, olha, é justamente a pergunta que começa com o Hoved, que é o pronome interrogativo na Dinamarca. Todos os pronomes interrogativos, eles começam com HV, que é o vó, vó, vovó. Escrever com esse tucho aqui não é muito legal, minha gente. Eu tenho que encontrar uma outra forma para escrever mais bonitinho para vocês. Mas vamos lá, né? Que é o vó, o vé, o vovó, e todos eles começam com o HV, que é essa indicação, que é um pronome interrogativo, tá? Vamos lá. Então, o que é ja-nei-spørsmål vai ficar no azul, o que é o Hoved-spørsmål vai ficar no verdinho, tá? Vamos nos entender aqui. É Francisco fra Portugal? Começou com ER, é um verbo, e nós temos depois o Francisco. O Francisco no dinamarquês ficou bom, hein? O Francisco. Então, aqui nós temos o sujeito e temos o verbo iniciando a pergunta. Essa aqui, como a própria cor azul já está indicando, é a pergunta ja-nei-spørsmål. Vamos para o outro. Tala Anna engelsk. Começou com o verbo, veio o sujeito, depois também é o ja-nei-spørsmål. Aí a gente vem no hen boa Aline. Isso aqui não é uma pergunta, Dulce, isso é uma frase. Né. Ela é uma frase. Mas peraí. Por que é uma frase? Por que é uma frase? Porque começa com o sujeito hen e o verbo boa, tá? Então, começou com o sujeito, começou com a pessoa, não é uma pergunta, é uma afirmação, e ainda tem um pontinho ali. Olha, veja só como eu tô tão bonitinha. Tô ajudando vocês ainda colocando ponto de interrogação e fazendo a pergunta correta. Então, dá para perceber também por causa disso. Vamos lá para o próximo. Hvad sprog hen? É uma pergunta. Opa, e eu já vi de início que tem esse vé. Hvad sprog hen? O hvad sprog, nesse caso aqui, vai ser qual idioma ele fala, tá? Então, essa junção, hvad sprog, é qual idioma, que língua, qual idioma, tá? Que a pessoa fala. Então, isso aqui, como tá no verdinho, é o Hoved-spørsmål, porque começou com o vé, HV, e depois veio o verbo. E depois tem a mesma estrutura aqui, ó. Verbo, sujeito, depois, mas antes de tudo isso veio o vé. Vamos lá para o próximo. Vad kommer Antônio fra? Então eu tenho o HV aqui de novo, tenho o verbo, coma, e depois o sujeito. Olha, então isso está me dizendo também que é Hoved-spørsmål. E aí nós temos o próximo. Jeg vil gerne spise en is. Dulce é bandida. Começou com o sujeito, não é uma pergunta. E eu fiz ainda bonitinho, coloquei um pontinho aqui, um ponto final, para que pudesse ver que não era uma pergunta. Mas depois eu vou fazer uma coisa interessante, que é você vai ter que analisar você mesmo, tá? Né? Tem as interrogações aqui e estão todas corretas como Hoved-o. E temos uma próxima também. Hvornår kommer du hjem? Hvornår
Rove, quando você chega em casa. Hvornår kommer du hjem? Hvornår? Rove o, verbum, du, subjekt, a pessoa, né? Correto? Rove o, rove spørgsmål. Hvor gammel é Mette? Hvor gammel é Mette? O que é que nós temos aqui? Nós temos qual a idade, quantos anos, né? Quantos anos tem Mette, ou qual a idade da Mette? É essa a ideia, tá? Hvor gammel é Mette? E começou com o rove, né? Que a gente está vendo aqui, e depois do rove veio o verbo e o sujeito, e isso me traz justamente que, pelo fato de ter começado com o rove, isso é hovedspørgsmål. Muito bem. Parabéns para todos que fizeram o slide com as respostas, né, que fizeram o exercício. E tá aí o nosso solzinho muito lindinho, bonitinho para você que acertou e para você que não acertou também, mas porque o sol, ele raia e brilha para todos. Olha o raiar do sol aí para vocês. Beijinho, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e aí a gente se vê no próximo slide, tá bom? Beijo!